Fala, galerinha do sétimo ano! No último vídeo nós vimos o que é sujeito e predicado, né? Sabemos que o sujeito é aquele que declara a ação do verbo e o predicado é a própria ação do verbo, ou seja, aquilo que o verbo está fazendo. E aí eu dei o exemplo da frase do João, lembra disso? Pois bem, porque agora a gente vai conhecer os 5 tipos de sujeito e os 3 tipos de predicados. Vamos lá? Primeiro exemplo, tipos de sujeito, para a gente ficar mais familiarizado com a coisa da gramática. Tipo de sujeito. Olha só esta frase. O João encontrou o brinquedo na sua casa. Ou vou repetir. O João encontrou o brinquedo na sua casa. Você já sabe porque você viu o outro vídeo, porque você estudou um pouco sobre sujeito e predicado que o João é o nosso sujeito. Por que ele é o nosso sujeito? Porque é ele que encontrou o brinquedo na sua casa. Mas agora, vamos tentar entender por que esse sujeito ele é simples. Olha só, sujeito simples é quando eu tenho um núcleo só. Ou seja, temos esse sujeito o João, o artigo o e o substantivo João. Qual dessas palavras é a mais importante? Certa resposta para quem falou João. Então, quando eu tenho uma palavra que é muito importante dentro da oração, dentro do sujeito, eu digo que ele é um sujeito simples. Ou seja, ele tem apenas um núcleo só. O João encontrou o brinquedo na sua casa. Vamos lá. Agora, o sujeito ele pode ser composto, como, por exemplo, nessa frase, João e seu irmão encontraram um brinquedo em sua casa. Aqui eu fiz algumas modificações, tanto do verbo quanto da preposição. Por quê? Regência verbal e regência nominal. Porque a frase foi praticamente para o plural. João e seu irmão é o sujeito da frase. Mas, nesse sujeito, nós temos 4 palavras. E quais delas são as palavras mais importantes? João, o conectivo e, o pronome seu ou irmão. Temos aqui 2 palavras importantes, o João, de novo, e o irmão dele. Ou seja, 2 substantivos que são importantes. Quando nós temos 2 ou mais palavras importantes, 2 ou mais núcleos, eu digo que esse sujeito é composto, tá? Então, é 2 ou mais núcleos, não é apenas 2 núcleos aqui. Neste caso, são núcleos, mas é quando é 2 ou mais núcleos. João e o seu irmão encontraram o brinquedo em sua casa. O sujeito é composto. Mas eu coloquei este exemplo para vocês. Os irmãos e Pedro encontraram o brinquedo na casa. O sujeito é os irmãos e Pedro. Neste caso, é o sujeito composto, porque irmãos e Pedro são 2 núcleos. Mas vamos supor que estivesse escrita a frase: os irmãos encontraram um brinquedo em casa. E agora? Esse sujeito vai ser composto ou esse sujeito vai ser simples? Um minutinho para pensar, na verdade, alguns segundos para pensar. 3, 2, 1. Acertou quem pensou na palavra simples. O sujeito vai ser simples. Por que ele vai ser simples? Porque irmãos é apenas um plural. A palavra irmão só está no plural. E continua sendo a palavra mais importante aqui do sujeito. Os irmãos encontraram o brinquedo na casa, irmãos é um núcleo só, então não é composto, é simples, neste caso, ok? O sujeito pode ser oculto. O que é um sujeito oculto? Nossa, professor, parece que a coisa está dificultando cada vez mais. Simples e composto, eu entendi. É só eu contar o número de núcleos dentro da frase. Agora, oculto, o que é isso? É quando o sujeito está na frase, mas eu não vejo. Opa, tem coisa estranha aí. Como assim o sujeito está na frase e eu não vejo? Como assim? Olha só a frase. Encontrei o brinquedo em casa. Quem que encontrou o brinquedo em casa? Eu. Eu encontrei o brinquedo em casa. O pronome pessoal eu já delimita a conjugação do verbo. Então, quando os verbos estão na primeira pessoa do singular ou do plural, eu digo que o sujeito ele está oculto quando começar com a frase, viu? É no começo da frase, no começo da oração, que é o que nós estamos estudando aqui.
Frase eu digo frase com verbo, que é oração. Eu encontrei ou nós encontramos. Sujeito oculto. Encontramos o brinquedo em casa. Sujeito oculto. Encontrei o brinquedo em casa. Sujeito oculto também. Pois muito que bem. Tanto simples quanto composto, quanto oculto, são sujeitos que eu consigo determinar. São sujeitos determinantes. Eu consigo enxergar dentro do contexto. Agora, existem sujeitos que eu não consigo determinar. Por isso eu chamo de sujeito indeterminado. O que seria esse sujeito indeterminado? Olha só esta frase. Encontrou-se o brinquedo na sua casa. Já pensou? Se alguém chega para você e diz assim, encontrou-se o brinquedo na sua casa. Nossa, a frase tem até um mistério, né? Até misteriosa. Alguém, esse brinquedo foi encontrado por alguém? Eu sei quem é? Não, eu não sei quem é esse alguém. Então, quando o verbo está na primeira pessoa do singular, seguido do pronome ser, é sujeito indeterminado. Ou quando o verbo está no plural, na terceira pessoa do plural, é sujeito indeterminado. Alguém poderia chegar para você e disser, né? Encontraram um brinquedo na sua casa? Eita! Encontraram um brinquedo na sua casa? Quem encontrou? Eu sei quem é? Também não sei quem é. Indeterminado. Encontraram. Várias pessoas encontraram. Eles encontraram. Esse verbo está no plural. Então, não sei quem é, não tem como eu definir. E aí, nós podemos ter uma oração sem sujeito. Como assim, professor? Oração sem sujeito? Mas você está falando que toda oração tem que ter sujeito e predicado e que o sujeito e predicado é a base? Calma. Existe isso em dois casos. Quando há elementos da natureza dentro da oração, chove lá fora, por exemplo, e quando o verbo haver, olha para esse verbo haver que ele se transforma em vários sentidos, vocês vão ver isso ao longo do 8º ano e no 9º ano, o verbo haver tem o sentido de existir. Há pessoas na sala. O que é isso? Existem pessoas na sala. Chove lá fora. O que é isso? Está chovendo lá fora. Ou seja, quando há elementos da natureza, como é a frase, a oração, começa com elementos da natureza, e a oração começa com o verbo haver, no sentido de existir, eu falo que essa oração não tem sujeito. Por que ela não tem sujeito? Porque não tem como eu definir que tipo de sujeito é esse, se ele está determinado, se ele não está determinado, porque são coisas que acontecem, né, sem a nossa precaução. Existem, nossa, verbo existir, é um verbo praticamente de estado, se a gente parar para pensar. Chover, só chove, amanhece, são coisas da natureza, são verbos da natureza. Muito bem, são esses os 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e uma oração sem sujeito. Vamos agora conhecer quais são os tipos de predicado, porque são 3. Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos lá? Vamos lá. O que é um predicado verbal? Olha só esta frase. O João encontrou o brinquedo na sua casa. Já está claro para você que o João é sujeito, a gente não está mais falando de sujeito. Encontrou o brinquedo na sua casa é o nosso predicado. Por que ele é o predicado? Porque ele está após o sujeito. Ou melhor, porque ele define a ação do sujeito. E o verbo aqui, no caso, é o verbo encontrar. O João fez alguma coisa. O que o João fez? O João encontrou. Esse predicado é verbal porque o verbo encontrar é um verbo nocional. O que são verbos nocionais? São verbos de ação. São verbos que, se eu tirar ele da frase, a frase inteira perde o sentido. Se eu tirar ele da oração, a oração inteira perde o sentido. O João, o brinquedo na sua casa? Como assim? Então, o João encontrou o brinquedo na sua casa. Quando o núcleo, ou seja, o verbo, é um verbo de ação, eu digo que o predicado é verbal. Predicado verbal. Certo até aí? E o predicado, ele pode ser nominal. Prestem atenção nisso daqui. O João é uma pessoa que procura brinquedos. Esse João aí, está sempre procurando brinquedos.
Reparem no verbo. O verbo é. Vamos tirar esse verbo da frase? O João, uma pessoa que procura brinquedos. Repararam que, diferente do verbo encontrar, neste caso aqui, a frase ela continua mantendo o sentido? Eu vou fazer de novo para vocês verem. O João é uma pessoa que procura brinquedos. O João, uma pessoa que procura brinquedos. Por quê? Porque o verbo é, aqui, ele está apenas ligando o sujeito ao predicado. Ele é um verbo de ligação. Então, quando eu tenho o verbo de ligação como centro do sujeito, e aliás, como centro do predicado, e aliás, dentro do predicado, sempre o verbo vai ser o núcleo. Quando esse verbo só liga o sujeito ao predicado, eu digo que ele é um verbo, que ele é um predicado nominal. E nominal na língua portuguesa quer dizer nomes, que lembra substantivo, que lembra adjetivo, que lembra advérbio, que lembra conjunção, interjeição e tudo mais. Olha só, se eu tivesse escrito o João encontrou uma pessoa que procura brinquedos, mudaria totalmente de sentido do que o João é uma pessoa que procura brinquedos. Estão vendo que muda de sentido? Quando eu coloco um verbo de ação, eu mudei o sentido. Neste caso, toda a frase tem um predicado verbal, porque encontrou vem do verbo encontrar, e encontrar é um verbo nocional, que é um verbo de ação. Muito bem. E o predicado, aí eu trouxe outro exemplo para vocês verem. As taxas de juros continuam altas. As taxas de juros altas. Deu para entender a frase? Claro que deu, porque continuam está no sentido de ligar uma coisa a outra. Então, neste caso, é um predicado nominal. Então, nós já vimos predicado verbal e predicado nominal. E existem os predicados, ou melhor, existem os predicados, o predicado, verbo nominal. O que é isso? Presta atenção. O João voltou satisfeito da escola. O João, eu já sei que é o meu sujeito. Voltou satisfeito da escola, eu já sei que é o meu predicado. Mas repare numa coisa. Tem um verbo de ação, porque voltar é uma ação, e existe um advérbio aqui, que refere-se a quem? A João. Quem que voltou satisfeito? O João. Então, o João, satisfeito, voltou da escola. É um advérbio de modo. Então, quando eu tenho um verbo de ação seguido de um nome, seja ele adjetivo, advérbio, na maioria das vezes, adjetivo, advérbio, que caracteriza o sujeito, eu falo que eu tenho um verbo nominal, predicado, verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação, verbo nocional, e eu tenho logo em seguida do verbo, eu tenho aqui um adjetivo ou um advérbio que modifica João. E aí, neste caso, é predicado, verbo nominal. Certo até aí, galera? Muito obrigado, e foi só isso que a gente pode ver de sujeito e predicado. Mãos à obra e bons estudos!